Encontre o coração do seu leitor. Como identificar o público-alvo do seu livro. Continue aqui comigo se você quer descobrir como identificar esse público-alvo, estabelecer uma relação mais profunda entre autor e leitor e ser mais facilmente achado, publicado, recomendado e vendido e muito mais. Eu sou o Vilto Reis, escritor de fantasia e roteirista de quadrinhos, né? Esses são os meus dois últimos lançamentos. E também professor de escrita criativa. E seja bem-vindo a esse vídeo, que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Se você quer participar, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e confirmar aí a sua presença nesse evento. Antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo o que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você vai ganhar acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar aí as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje. Ok, você tem o seu livro publicado. E agora, como é que você vai achar leitores? Essa é uma dúvida muito comum para escritores iniciantes, porque escrever e publicar uma nova obra, para muita gente, é até fácil, tá? O difícil é depois convencer as pessoas a darem uma chance para o seu livro, recomendarem, quem sabe virarem fãs, acompanharem os próximos lançamentos. E para fazer isso, primeiramente você precisa descobrir quem é o seu público-alvo. O público-alvo é uma parcela dos leitores que compartilham características demográficas iguais e teriam interesse em seus livros, ou seja, potenciais compradores. Hoje em dia, as editoras valorizam cada vez mais os autores que conhecem o seu público, porque isso já demonstra que é um autor mais profissional, que vale a pena apoiar e publicar por já ter um mercado potencial definido. E mesmo se for se autopublicar, você saber essas informações é crucial para você sobreviver diante do mar de livros que existem atualmente aí disputando um pouco de espaço com você. Isso sem falar de que ao estabelecer o seu público-alvo, a promoção da obra fica muito mais fácil, já que você vai usar cada real investido em marketing com o máximo de eficiência focado já no seu público, que realmente teria interesse em ler o seu livro, gostar e o recomendar, com isso aumentando aí a visibilidade dele e a sua como autor. Então, é preciso ter muito claro quem é o seu público e qual a melhor maneira de se comunicar com ele, porque de nada vai adiantar uma estratégia bem elaborada para as pessoas erradas. Isso inclusive vai mudar até mesmo a linguagem com que você escreve o seu livro. Você deseja atingir o público X, mas se você falar para o Y com a linguagem do Z, toda a sua comunicação vai ser uma grande confusão, um grande ruído, como essa frase que eu acabei de falar. Talvez você não entendeu nada. Né? O que fará com que menos pessoas se interessem pelo que você tem a dizer. Por isso, descobrir quem é o seu público-alvo é o ponto de partida. Por exemplo, em um livro infanto-juvenil, a gente usa uma linguagem mais simples e deve-se evitar tratar de alguns temas que a gente trataria num livro young adult, por exemplo, um livro jovem adulto, onde já é possível usar mais figuras de linguagem, onde de repente pode ou não ter palavrões, dependendo da sua proposta, mas pode ter sarcasmo ou expressões um pouquinho mais profundas. Já quando a gente chega aos livros adultos, não é preciso ter tanto cuidado com a simplicidade, a gente pode rebuscar um pouco mais, usar mais de subtexto e até abordar temas mais pesados e assim por diante. Mas como fazer isso e definir o seu público-alvo? Aí a gente entra no assunto desse vídeo. Número 1, né? Quem eu quero que leia o meu livro? Eu sei que você já deve ter pensado assim, eu quero que todo mundo leia o meu livro. Mas calma, porque não é bem assim, tá? O perfil do leitor hoje em dia é cada vez mais específico, diversificado, com muito mais nichos. O que são nichos? Grupos com interesses específicos, né? E preferências específicas em cada um desses grupos. E um discurso genérico não chama a atenção de ninguém.
Então, a partir do momento que você começa a enxergar um pouco melhor quem é o seu público-alvo, é possível segmentar ainda mais. Qual a idade? Qual o gênero? Quais autores são referências para ele? Onde que ele mora? Qual o grau de escolaridade? Qual tipo de narração preferida? Em primeira ou em terceira pessoa? E assim por diante. Uma dica aqui é escolher uma pessoa, seja fictícia ou não, e escrever as informações dela. Por exemplo, se você escreve fantasia, digamos, pense em todas as pessoas que você conhece que leem fantasia e veja o que elas têm em comum. E aí você pode usar esse modelo para criar, né, esse seu avatar, essa persona do seu leitor ideal. Número 2. Quem mais pode se interessar por este livro? A partir daí a resposta é um pouco mais complicada. Mas tente pensar em grupos ou indivíduos que, apesar de não serem a imagem ideal que você tinha em mente do seu leitor ideal, podem se interessar pelos temas abordados no seu livro. Dentro da literatura, um bom exemplo, a gente está falando de público-alvo de mercado, tá, gente? Mas um bom exemplo que atingiu públicos muito diferentes são os livros da saga Crepúsculo, da autora Stephenie Meyer. É inegável que vendeu o livro pra caramba. Então, os livros de romance e fantasia voltados para o público jovem feminino acabaram interessando também a mulheres adultas, de meia idade ou até mais velhas, que também tinham uma abertura em ler romances com algum toque fantástico, como o de vampiros. Nesse caso, embora o público-alvo fosse outro, pode-se observar que os livros acabaram interessando a um público que reflete a própria autora, e no caso era uma mulher de 42 anos interessada em romance e vampiros. Para saber isso, você pode analisar as vendas dos seus próprios livros, se você tiver mais de um. Você também pode pesquisar no Google ou ir e procurar livros parecidos com o seu na Amazon e outras lojas online e ver qual a classificação indicativa, que tipo de pessoa costuma dar reviews positivos ou negativos no tipo de livro que é semelhante àquele que você está escrevendo. Aqui o mais importante é a informação, então anota tudo num caderno, num bloco de notas ou numa planilha de Excel e vai construindo essa base de consulta para você. Número 3. Qual é o gênero do seu livro? Tem diversos gêneros na literatura e muitos autores conseguem caminhar bem por vários deles. Porém, trabalhar com vários gêneros ao mesmo tempo geralmente pode ser um tiro no pé. Porque ao se manter em um gênero só, você vai criar a sua marca na mente do leitor, para as editoras, né? Fixando como você trabalha a sua comunicação, né? Como autor, tá? Fortalecendo essa marca pessoal que você tem. Como Stephen King, que se tornou, sei lá, o rei do terror. Ou Agatha Christie, que ganhou a alcunha de rainha do crime. Então, esses pequenos rótulos, e eu preciso dizer isso aqui, a gente não gosta de ser rotulado como pessoa, mas às vezes você ter um rótulo de autor ajuda as pessoas já a se identificar rapidamente. E isso cria conexões que te permitem que as pessoas se interessem pelos seus livros. Ainda é comum que alguns gêneros se deem melhor nos nichos de mercado mais tradicionais e outros, que são mais ousados, consigam um público mais nichado. Então a gente tem que focar a nossa comunicação para poder se tornar uma referência dentro daquele meio. Por exemplo, o meu primeiro livro, que é esse que está aqui atrás, é Um Gato Chamado Borges, está aqui, eu acho. Não sei se eu vou conseguir apontar certo, mas vocês vão achar aqui, né? Ele é um livro realista, tá? E o meu segundo livro, que é esse aqui, Nascida para o Trono, que saiu junto com o quadrinho Fim do Império, eles são livros de fantasia. Então, eu precisei mudar como eu me comunicava com o meu público. Eu tive que mudar o meu Instagram, por exemplo. Comecei a falar mais de fantasia, estudar sobre o que esse público gosta, ler, assim, talvez alguns livros do momento dentro desse gênero, participar de podcasts do tema, e com o tempo e começando a associar mais o meu nome com essa marca, com essa, vamos dizer assim, com esse nome, com esse gênero que é a fantasia. Só com essa mudança na campanha de financiamento coletivo para publicar esses 2 livros, a gente atingiu a marca de R$22 mil e uns quebrados ali que a gente arrecadou, né? Quase 200 pessoas apoiaram, sendo que antes ninguém sabia que
eu gostava de fantasia porque eu quase não falava muitas minhas leituras nas redes, né? Então, eu mudei essa perspectiva, mudei de direção e automaticamente, quando a gente lança a campanha de financiamento coletivo para publicar esses livros, tem um impacto muito positivo de muitas pessoas interessadas. Então, o importante é definir o gênero do seu livro com clareza para você poder se posicionar aí nesse mercado. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo está sendo útil. Então já deixa o seu like para o YouTube te recomendar não só esse vídeo, né, mas para você não perder nenhuma das nossas aulas gratuitas, que são os vídeos, né, que saem aqui semanalmente e que vão te ajudar aí a acabar de escrever o seu livro. Número 4. Do que esse público-alvo sente falta? Se você souber bem quem é o seu público-alvo, o gênero do seu livro, é possível descobrir qual é o seu nicho de mercado. E se você conhece esse nicho de mercado a fundo, você vai descobrir o que esse público sente falta nos livros que já estão no mercado. Por exemplo, leitores de fantasia no geral, eles estão cansados de sempre ver um mundo de fantasia medieval ou um mundo contemporâneo mágico. Então você poderia, sei lá, se inspirar e fazer um negócio diferente, não sei, no Império Maia, no Império Romano, no Império Mongol, não sei, sabe? Os leitores de romances, às vezes, estão cansados de sempre ser um romance adolescente ou a história de um cara rico e uma mulher super comum. Então, tente buscar coisas diferentes para você oferecer coisas diferentes para o seu leitor. Dica número 5, analise seu blog. Caso você tenha um blog próprio, onde você escreve, compartilha textos, conteúdos semelhantes ao que você está escrevendo, dá uma olhada no Google Analytics seu blog para você ver as métricas, como quais artigos que as pessoas mais acessam, quais são as informações de região, de sexo, de idade que essas pessoas têm. Essas foram as dicas básicas, mas não sai daí, porque agora eu vou te dar as dicas ainda mais específicas de como definir e melhorar o seu público-alvo, mesmo se esse é o seu primeiro livro e você não é ativo em redes sociais ou se você não tem um blog, ok? Então, número 6, entre nos grupos de leitores, tá? Aqui é o seguinte, você vai lá no Facebook, no Telegram, você pesquisa 10 grupos de leitores do gênero do seu livro e entra. E faz o mesmo pesquisando grupos abertos, às vezes tem grupos também no WhatsApp, né, em várias redes aí, eu já falei, do Facebook, do Telegram, do WhatsApp. E lá dentro, vá lendo as mensagens, vendo o que dizem dos livros que eles leem, o que eles gostam ou não. Vai conversando com eles, curtindo as postagens, perguntando do que eles gostam ou não, e assim você vai alimentando ainda mais aí a sua base de dados, que vai te ajudar a tentar escrever um livro mais certeiro para esse público. Número 7, vá nas redes sociais de outros autores e leitores, né? Faça uma busca no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, sei lá, Bluesky, qualquer rede que, né, tenha pessoas, né, sobre autores do mesmo gênero que você, e veja quem que eles seguem, o que eles têm em comum, né? Acompanhe perfis de booktubers, leitores do gênero que você escreve, procure contas de editoras focadas em livros do seu nicho e vai cada vez mais se inteirando aí desses trabalhos. Número 8, crie questionários online. A melhor ferramenta para você levantar informações é o Google Forms, tá? É uma ferramenta do Google para criação de formulário. E aí você cria, de repente você faz uma pesquisa, dá um sorteio, dá um brinde para quem, né, se inscrever naquela pesquisa e divulga em grupos de escrita, blogs, redes sociais e assim por diante. Você pode usar até as próprias enquetes de grupos ou de redes sociais. Pergunte coisas como interesses, autores que lê, idade, por que gosta de ler determinado gênero e assim por diante. Número 9, publique online e monitore feedback e resenha, tá? O que é isso, né? Você pode postar sua história em sites como o Wattpad, Amazon, né? Em vários sites que tem aí. Um site era o Spirit, eu acho, né? Mas o Medium também, né? Vários sites que vão deixar aí você ter informações, analisar comentários, né? Entender mais a fundo. No Wattpad, por exemplo, você pode também ver qual é a faixa etária dos leitores que estão lendo a sua história. De 13 a 18 anos, de 18 a 25, de 25 a 35, 35 a 45, acima de 45,
o gênero, a nacionalidade. Então essas são informações interessantes. Além dos capítulos mais lidos, né? Quantas visualizações teve cada livro, etc. Você pode ver também os comentários, capítulo por capítulo, ver elogios, reclamações, feedbacks instantâneos. Né? E dessa forma você vai entendendo aí o que os leitores gostam ou não e vai alimentando de novo aquela sua base de dados interna para você conhecer mais a fundo, saber o que fazer na hora de escrever um livro. Número 10. Use um conto ou história menor de teste. Tá? A gente já falou sobre publicar na internet, mas olha só. Uma estratégia bem simples e eficiente é caso você já tenha um conto ou uma história menor, né? Aqui menor no sentido de mais curta, tá? Do mesmo gênero, você pode de repente disponibilizar ela inteiramente grátis em um site como o Wattpad. E com isso o leitor vai conhecer aí o seu estilo de escrita e pode se interessar e continuar lendo os seus próximos livros ou o livro principal, além da mesma série ou da mesma temática. E ainda pode aproveitar e já captar o e-mail de quem baixar o seu e-book grátis para poder mandar suas pesquisas de público, usar nas suas campanhas de marketing, para poder divulgar os seus novos livros e assim por diante. Eu mesmo faço isso e já tenho aí, né, algumas milhares de pessoas cadastradas aí nas minhas newsletters, né? Pessoas que eu fui captando aí ao longo dos anos com o meu trabalho. Número 11. Não desapareça e cuidado com o que você fala. Depois de você definir o seu público, você precisa tentar criar uma ligação emocional com ele. Lembre-se de que a maior parte dos brasileiros lê muito pouco. Então você precisa valorizar cada leitor que você tem. E para fazer isso, você tem que se manter ativo nas redes sociais, falando sobre assuntos de leitura dos seus livros, respondendo comentários, participando de eventos literários quando for possível, feira de livros, competições, grupos de leitores. Crie um grupo de WhatsApp ou Telegram, de repente, para informar os seus leitores das novidades. Um blog próprio para poder postar as informações de novos livros. Procure fazer parcerias com outros autores e escritores, escrever artigos, etc. Basicamente, não seja aquele autor que os leitores só descobrem que está vivo quando publica um livro, tá? E a propósito, tem uma boa chance de nem lerem, já que eles não têm essa ligação com a pessoa, né? Eles não ligam, eles não querem acompanhar o trabalho dessa pessoa. Claro, você também precisa ter um certo cuidado com e como você fala, principalmente sobre temas polêmicos, tá? Se você escreve para o público juvenil, por exemplo, e fica criticando outros jovens autores de plataformas como o Wattpad, isso pode ser um tiro no seu pé, assim. Você pode perder muitos leitores por causa disso. Então, cuidado, as brigas que você compra, as discussões que você entra, para também não se queimar nas redes, ok? Número 12, erros comuns. Aqui eu acho importante focar em alguns erros que eu vejo escritores iniciantes cometerem muito ao tentarem criar o seu público-alvo, e como eu já disse, pode ser um tiro no pé. Primeiramente, não realizar as pesquisas adequadas e ficar sempre apenas com o que acha, com o que imagina. Sempre que possível, faça pesquisas com seus leitores, né, sobre os seus interesses, desejos. Ninguém conhece tão bem esses leitores, né? Ou melhor, ninguém conhece tão bem os problemas dos livros de fantasia do que esses leitores. Outro erro é generalizar muito, abrangendo gente demais. O seu público deve ser específico, porque ao tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. E você vai acabar desperdiçando aí o seu dinheiro. Ou seja, nada de colocar, sei lá, homens e mulheres de 20 a 75 anos, né? É muito aberto. Muito aberto. Né? Essa descrição acho que vai englobar aí uns 40% da população brasileira. Né? Lembre que você ainda não é rico, né? Não tem dinheiro infinito para o marketing. Então precisa focar ao máximo o seu público-alvo para que cada centavo gasto em marketing vai exatamente para quem realmente vai amar o seu livro. E para isso você precisa fazer pesquisas. Um grande erro também é ignorar o feedback dos leitores devido ao seu ego. Lembre que nós escrevemos para eles. Assim, ouvir e considerar suas opiniões é crucial para qualquer autor. Então, se você percebe que muitos falam que não gostam disso ou daquilo no seu livro,
Absorva isso e procure conversar com um deles e ver o motivo disso, para você entender como é que você poderia melhorar. E com isso você já deve ter em mãos todas as ferramentas para você criar e lidar e identificar com o seu público-alvo. Chegamos ao fim da nossa jornada e por hoje explorando como encontrar o coração do seu leitor, identificar o público-alvo do seu livro. Falamos aí sobre o que é público-alvo, qual a sua importância, seja você autor independente ou não, como criar o seu mesmo se você estiver no seu primeiro livro e como lidar adequadamente com o seu público. É bastante coisa, mas é isso. Cada passo aí na jornada do escritor é um passo fundamental. E não pense que a nossa aventura termina aqui, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar nas 13 dicas estranhas de escrita que realmente funcionam, onde a gente vai explorar essas dicas inusitadas que podem transformar as suas narrativas, tornando elas inesquecíveis. Se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquela curtida, aquele like maroto nesse vídeo e ativar as notificações. E lembre-se, esse vídeo é apenas um aquecimento na nossa Rota do Escritor, a nossa série especial de 3 lives que vai te guiar desde a concepção da ideia até a publicação do seu livro. E para garantir o seu lugar nesse evento imperdível, gratuito, basta clicar no primeiro link aqui embaixo e se inscrever agora. Então nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita e da publicação. Até lá!